Mas tudo poupa tempo, Não, Formiga? tudo não, acho que foram 3, eu acho, né? E tem mais uma daqui a pouco, mas é isso. Essa é a diferença dos dois times. É poupa tempo e muita E peça. essa é o processo mundial da fabricação de meme, né? É. É. Vamos lá começar o nosso Mano a Mano dessa semana projetando e falando sobre um clássico que acontece no final de semana do dia 13 de dezembro. Eu não sei quando você está assistindo este programa, se é antes, se é depois, mas a gente está gravando esse programa no momento em que o Corinthians, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, se tornou o líder do Campeonato Brasileiro, ok. E o São Paulo vai jogar no dia 13 de dezembro contra um Corinthians que é 10º na tabela de classificação do Brasileirão. A diferença de pontos entre as duas equipes é de 14. Ainda assim, a gente vai fazer esse mano a mano aqui porque é clássico. A gente clássico é não, clássico não, e não, 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 vice-versa. não, não. A gente não vai fazer porque é clássico. A gente vai fazer porque a gente tem esse gosto por virar meme. Então o que a gente vai fazer aqui é isso. É o nosso exercício semanal de virar meme. É isso que a gente está fazendo. É isso aí. E essa parada Será, gente, que vai ser chocolate? E esse negócio da liderança do São Paulo, é assim, ele assumiu a liderança, mas era tipo assim, a galera já tava vendo no retrovisor, era questão de tempo, né? É um fato também, porque todo mundo já falava por pontos perdidos, Isso. por aproveitamento. Agora não, agora é por pontos mesmo. São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Hoje, dia 4 de dezembro, dia que estamos gravando este programa. Thiago Volpi ou Cássio, Bruno Formiga? Quem você escolhe para ser o seu goleiro? Assim, conceitualmente eu iria em Cássio, mas como a gente sempre tá falando, assim, é um ano muito bom do Volpi, né? Acho que o Cássio teve um início, momentos bons lá atrás, né? E não que ele esteja mal, ele em alguns jogos ele saiu de campo como o melhor jogador do Corinthians, o que acho que fala mais do Corinthians do que dele. Mas o Volpi resolveu uma sangria, estancou um problema, tá entre os melhores goleiros do campeonato, e então eu vou de Volpi, porque enfim a gente já estabeleceu que a gente fala muito também da temporada e tal, e se tivesse a temporada fosse muito próxima dos dois, eu acho que valeria a grife, mas não é o caso. O Cássio, é verdade que ele saiu em alguns jogos como melhor em campo do Corinthians, mas também é verdade que o Cássio falhou em alguns bons jogos também nessa temporada. Ele também saiu de campo como o pior em alguns, né? O quê? Do mesmo jeito que ele saiu em alguns jogos como o melhor em campo, ele também saiu em alguns jogos como o pior. Perfeito. Como responsável por derrotas, né? No geral eu seria Cássio, mas na temporada não dá, né, Vitor Sérgio? Não dá. Eu vou votar aqui a forma recente ali, os últimos 5, os últimos 10 jogos. E aí, nesse período, por mais que o Cássio tenha sido importante em alguns jogos, também tenha falhado em outros, e o Volpi tem sido um porto seguro aí do São Paulo. Inclusive, eu votei no Volpi lá na eleição da CBF como meu terceiro melhor do mês. Então, acho que não tem muita dúvida que o meu voto é no Volpi. Então, o Volpi leva aqui. Na lateral direita, Vitor Sérgio, Juanfran ou Fagner? Na lateral direita, assim, o Fagner é um dos jogadores mais importantes do Corinthians. O Juanfran, ele teve um começo muito complicado no São Paulo, numa hora que o São Paulo todo era muito complicado e ele não funcionou, e agora melhorou. Ainda assim, eu acho que se tivesse os dois à disposição para jogar, agora eu botaria para jogar o Fagner, então por isso é o meu voto. Muito bem. Qual é o seu voto, Bruno Formiga? Eu acho que é muito por aí, assim, o Juanfran se estabilizou, mas não é brilhante, e o Fagner mantém uma regularidade que é sempre confiável, né? O Juanfran veio com uma expectativa grande e não correspondeu àquilo que talvez a gente depositasse, e eu acho que o Fagner ele vai sempre entregando muita bola de segurança ali. Se você olhasse na metade da temporada, ele praticamente liderava todos os índices ali do Corinthians, né? De criação de chance, de passe para gol e tal. E é isso, assim, no final é um Corinthians ok, mas que tem no Fagner um cara muito seguro, você sabe exatamente o que esperar. O Juanfran, eu acho que ele ainda tem momentos de decepção, por mais que ele estabilizou e vive o melhor momento dele com a camisa do São Paulo. Então o Fagner leva essa, tá 1-1, hein? E o Fagner, bom, quem me ouve falar sabe que eu sou bem admiradora do Fagner, acho ele muito, muito bom lateral, e acho que toma umas porradas que não merece muitas vezes.
Diego Costa ou Marlon, quem é o seu primeiro zagueiro, ô Formiga? Diego Costa. E acho que a partir a gente vai começar a ter umas discrepâncias agora bem grandes. Pra você, essa discrepância toda, Vess? Assim, o Diego Costa começou muito bem e depois viveu um momento de muita irregularidade. O Marlon, ele começou muito mal e agora está reagindo lentamente ainda. Então, eu voto no Diego Costa, mas assim, o começo dele não foi acompanhado pelas atuações recentes, mas mesmo assim ainda é melhor que o Marlon, é mais confiável que o Marlon nesse momento. Então o Diego Costa leva a primeira vaga na zaga. E quem é o seu segundo zagueiro, Vitor Sérgio? Bruno Alves ou o Gil? Cara, o Gil, ele vem segurando a bronca aí nesse Corinthians, né? E toda hora trocando de parceiro, às vezes trocando de companheiro de zaga, às vezes trocando de lado, ó, e tem hora que passa ele para a direita, tem hora que passa ele para a esquerda. Enfim, e mantendo um ótimo desempenho. O Bruno Alves chegou a ser reserva, a subida do São Paulo tem a volta do Bruno Alves, então acho que o momento recente dos dois é muito parecido. Aí eu vou votar em quem eu prefiro como zagueiro, e aí eu voto no Gil. E aí, Bruno Formiga, em quem você vota? No Bruno Alves ou no Gil? Pois é, não, quando eu falei das questões das discrepâncias, tem muito a ver que a partir de agora eu acho que a gente tem disputas muito claras aí, ou olhando para a temporada, ou olhando para o que os caras são. O Bruno tem todo esse histórico que o Vitor lembrou, de um cara que já foi reserva e que de fato vem jogando muito bem, mas um Gil que, cara, assim, ele é meio Fagner na história. Se você não tem falhas, num contexto caótico, eu acho que eles são caras que conseguem, como o Vitor lembrou, segurar a bronca. E aí, no geral, quem a gente considera mais zagueiro? Quem é o melhor Gil ou o melhor Bruno Alves? Eu acho que não tem muita dúvida, né? Eu vou de Gil aí. Então, Gil leva essa. Temos, por enquanto, um empate, 2-2, dos jogadores do São Paulo e dos jogadores do Corinthians. Na lateral esquerda, Bruno Formiga, você vai de Reinaldo ou de Fábio Santos? Esse 2 do Corinthians já vai me dando uma agonia pra frente, mas tudo bem, não vamos antecipar nada. Formiga, você vai de quem na lateral esquerda? Eu vou de Reinaldo. Eu acho que a temporada é bem diferente, né? Primeiro que o Fábio Santos do Corinthians tem 6 jogos, né? O Reinaldo vive o melhor momento dele com a camisa do São Paulo, né? O líder em assistências do time, vive um momento muito bom, repetindo em parte lampejos que teve no ano passado, né? Para muitos até foi o melhor jogador do São Paulo na temporada passada, outros consideraram o Volpi e tal. Acho que nessa temporada tem muito mais gente para brigar. Não vai ser o Reinaldo eleito o melhor jogador do São Paulo na temporada, mas é um Reinaldo melhor que o Reinaldo que poderia ter sido um dos melhores em 2019, para você ver como o São Paulo subiu de produção. E eu acho que a subida geral levou ele junto. O Reinaldo não é mais lateral do que o Fábio Santos, mas acho que no recorte da temporada, principalmente de Corinthians e São Paulo, eu acho incomparável. Um cara que tem 6 jogos com um cara que é titular absoluto. Eu entendo todos os argumentos do Formiga, eu só acho que a gente precisa avaliar também quem tem só 6 jogos. E me parece que a partir do momento que o Fábio Santos chega no Corinthians, a defesa do Corinthians dá uma estabilizada. Nesse momento que a gente está gravando, o Corinthians, se o Fábio tem 6 jogos, o Corinthians vem de 3 jogos sem tomar gols. E eu acho que tem alguma relação com a presença do Fábio ali. Me parece que Fagner, Gil e Fábio, que já são caras que o corintiano conhece há muito tempo, dão uma segurança a essa zaga. Eu nunca fui a maior admiradora do futebol do Reinaldo, confesso. Acho o Reinaldo mais boleiro do que atleta, num sentido geral da história de funções táticas até. Eu acho que ele cumpre muito menos do que o Fábio, por exemplo. E por isso o meu voto vai no Fábio Santos. Resolve aí, Vitor Sérgio. Eu acho que vocês dois embasaram muito bem o voto, e aí eu vou me apegar mesmo à contribuição para o time num geral. Eu acho que de fato o Fábio Santos ajudou a melhorar o padrão defensivo do Corinthians. O Reinaldo tem tido boas atuações defensivamente e tem sido um cara muito importante na frente, né?
aquela puxada à frente com força, é um jogador participando de gols, tem a segurança da bola parada, né, da cobrança de pênalti especificamente. Então, por isso, assim, muito pensando aí nessa questão do momento, dos 5 jogos, dos 10 jogos passados, né, nesse histórico recente, eu voto no Reinaldo. Reinaldo, então, é o nosso lateral esquerdo. A gente começa o meio campo com quem, Vesse? Com o Luan ou com o Gabriel? Luan, o Gabriel, eu gosto muito do Gabriel, cara. Eu acho que, no geral, o Gabriel sempre teve um desempenho médio bom no Corinthians. Já fez grandes jogos. Difícil eu lembrar um jogo que o Gabriel foi desastroso. Então, acho que é um jogador que eu particularmente gosto. Mas o Luan tá numa fase espetacular. O Luan, há quem repute como a solidez do Corinthians, perdão, a solidez do São Paulo, a solidez dessa retomada do São Paulo, a presença do Luan à frente da zaga. E ele tá muito bem, então meu voto é no Luan. Eu acho que isso fez muita diferença para o São Paulo ter o Luan ali. Você vai de quem, Formiga? Luan ou Gabriel? Eu vou de Luan, assim, o Luan acho que agora tá... Também a gente tá falando da palavra estabilidade, né? Que eu acho que tem muito a ver com o São Paulo, assim. Todo mundo sabia do potencial de algumas peças e do seu treinador. E acho que no momento que estabilizasse, que tivesse paz, né? Paz interior também, que eles conseguissem encontrar um equilíbrio de ataque e defesa, de definir jogos. Eu acho que o Luan era um cara que também estava precisando entender o seu jogo, ter continuidade, saber a sua utilidade. Também um moleque que sofreu muito com lesões, mas na temporada eu vou de Luan. Então, Luan leva essa para começar o nosso meio. Que tem Dani Alves ou Cantilho? Acho que não tem muita briga aqui, né, Formiga? Não vai ter briga. E acho que é o chamado poupa-tempo, né? Poupa-tempo, Vesse? Poupa-tempo. Cantilho acho que começou bem. Foi um dos poucos que se salvou ali do fracasso, da terra arrasada do Corinthians ali no primeiro semestre. Aí depois teve muitos problemas, teve Covid e tudo, então, né, um ano muito acidentado. E o Daniel Alves, por mais que tenha tido lesão, tenha ficado fora, tenha jogado mal algumas vezes, hoje se tornou uma espécie de equilíbrio do São Paulo ali, né? Do cara que erra, que praticamente não erra, do cara que acha caminhos, assim, ele não é brilhante do ponto de vista de encantar, de ilusionar, como dizem lá na Espanha, né? Mas ele faz bem tudo que tem feito. Então, para mim, é Daniel Alves sem pensar. Eu esperava bem mais do Cantilho na temporada, até porque o início é um início que dá alguma esperança até, né, de um futebol mais legal. Mas aí o Cantilho teve lesão, depois Covid, enfim, e realmente, assim, para mim não dá nem para comparar aqui Daniel Alves e Cantilho. E eu achei que daria para comparar de boa, porque eu achei que o Cantilho ia fazer bastante diferença nesse Corinthians. Gabriel Sara ou... Aqui, adaptações, né, gente? E, de novo, a gente tá gravando no dia 4 de dezembro. Nos últimos jogos, o Mancini tem usado o Lucas Piton numa segunda linha, como um meia esquerda. Então, o Lucas Piton tá aqui no nosso time e ele tá com o Gabriel Sara. E aí, você vai de quem, Vitor Sérgio? Sem muita dúvida, eu vou de Gabriel Sara. Mohamed Sara? Gabriel Sara, assim, virou um jogador que venceu muitas desconfianças, que teve a felicidade de achar o seu espaço e o que ele podia contribuir. No começo do Sara, quando o Diniz começou a insistir, e a palavra é essa, porque tinha muita gente dizendo: o que o Diniz continua com esse moleque não faz nada. Não. Chegaram a dizer, o São Paulo toma gol, ele não tá lá, o São Paulo tenta construir, ele não tá lá, onde é que tá o Sara em campo? O Sara soube achar o seu papel, cresceu muito de produção depois daquele jogo que ele faz 2 gols na Vila Belmiro, e hoje é um dos jogadores mais importantes do time. Mas acho que o Piton tem uma margem de crescimento e está jogando ali, jogando bem também, mas não se compara com o Sara. Eu nem sei se o Piton está entregando tudo isso, mas é que as outras peças estão entregando tão menos que no fim das contas o Piton está sendo interessante ali. O Sara, o Formiga, é bem o que o Vess falou, né, de insistir, porque tem até histórias, né, do pai do Sara ter vindo para São Paulo para ficar junto com ele, porque estava passando por um momento complicado.
Mas a insistência e a persistência do próprio moleque fez ele ter um crescimento muito bom, né? É um grande personagem, eu acho que ilustra bem também o que é o caminho da profissionalização, os desafios de um jogador profissional, né? Porque a gente acha que às vezes é o talento puro e simples, o cara nasceu pronto, ou o cara nasceu bom, e não é nada disso, né? A gente tá falando de um exercício de mental, muito mais do que físico, às vezes, de suportar várias situações, de morar só, ou de estar distante, ou de levar não, de levar porrada, de trairagem, enfim, N coisas. Mas ele é só mais um, né? Igual a história do Sara, tem milhares por aí, e é muito legal ver ele completamente dono do seu espaço, e acho que a gente ainda vai falar muito do Sara, e aí também acho que não tem muita disputa. Acho que o Piton até na esquerda lá quando tava, podia ser que a gente falasse mais dele, mas agora ele caiu numa briga enjoada, né? Então, Gabriel Sara levando aqui. Igor Gomes ou Luan? Ô, Bruno Formiga. Também é disputa poupa-tempo aí, pelo que o Igor vem entregando e pelo que o Luan não vem fazendo, né? Assim, tem um lampejo ou outro, um ou outro momento, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas não tem condições, né? A gente são jogadores até antagônicos na postura, né? O Vitor gosta de lembrar da coisa multifuncional, como o Igor se anula para fazer o que o time precisa, é bem diferente do Luan, né? Ele se anula fazendo o que o time precisa. E aí complica. Ele se anula porque ele se anula, né, cara? Igor Gomes ou Luan, Vitor Sérgio? Não dá nem pra comparar a temporada? Não dá pra comparar a temporada. Porque aí se você for ver, se você pensar com aquela cabeça de quem fala assim, o jogador tem que aparecer e botar o que ele tem pra fora. Então você fala assim, o Luan pode jogar muito mais do que tá jogando, em termos de refino, do passe refinado, do passe por trás da zaga, da criatividade, do arquiteto das jogadas? Pode. O Igor Gomes também. É um ponto. O Igor Gomes também. Mas o Luan, ao não jogar toda a habilidade que ele pode, ele meio que some do jogo. O Igor Gomes, sem botar pra fora toda a habilidade que ele tem, ele participa do jogo o tempo todo. Ou marcando, ou cortando para dentro e abrindo o corredor, ou caindo no lado e atraindo marcação, ou voltando marcando, ou chutando de fora, como ele fez gols importantes contra o Goiás, por exemplo. Então, assim, não tem comparação. Não está conseguindo botar tudo que tem para fora e meio que some do jogo em alguns períodos. Outro, pode render muito mais, como o Igor Gomes. E mesmo assim, participa do jogo o tempo todo, é útil para o time, é eficiente. Então, assim, não tem muita discussão, que é, assim, Igor Gomes por muita coisa mesmo. Luanzinho, tá difícil o negócio pra você, viu? Vou te contar, tá complicado mesmo. Igor Gomes, então, leva aí com tranquilidade na temporada. Luciano ou Otero, Vitor Sérgio? Eu tenho gostado do Otero no Corinthians, mas ele caiu com um cara que tá numa eficiência muito grande, jogando, se movimentando com muita inteligência, né? Você pega os gols do Luciano contra o Flamengo, então você vê ele ali entrando bem, então no espaço. Então, assim, eu tenho gostado do Otero, mas não tem como votar em outro que não o Luciano. Eu não sei nem se o Diniz, que foi quem pediu o Luciano, imaginava que o Luciano ia agregar tanto a esse São Paulo quanto ele agregou. Formiga, Luciano ou Otero? Também acho que é outra briga poupa tempo aí, pelo tudo que tá fazendo o Luciano, né? Mas tudo poupa tempo, Formiga? Não, tudo não, acho que foram 3, eu acho, né? E tem mais uma daqui a pouco, mas é isso. Essa é a diferença dos dois times. É poupa tempo e muita peça. E essa é o processo mundial da fabricação de meme, né? E essa aqui, então... essa aqui eu não preciso nem perguntar, então, né, o Bruno Formiga? Brenner e Jô? Não, na temporada esquece, que é o que a gente tá falando aqui, esquece. Não tem comparação. Que coisa impressionante o que o Brenner consegue entregar, né, Vitor Sérgio? E o que o Jô também, na temporada, a volta dele ao Corinthians é muito fraca, né, Vess? É muito fraca por problemas, por culpa do Corinthians e por culpa do próprio Jô também, meio pesadão. Tudo bem, o sistema não ajuda ele em praticamente nada, né? Ao contrário do sistema de 17, por exemplo, né? O Jô voltou 3 anos depois, então eu nunca esperei que voltasse o Jô de 17 por uma questão lógica de tempo. E o Brenner vive assim numa fase espetacular. Quando ele joga bem, ele arrebenta. Quando ele joga mais ou menos, ele deixa 1 ou 2. Então, não tem comparação.
Tá iluminado, garoto. E os técnicos, hein, Vessi? Diniz ou Mancini? Hoje não tem como você votar em outro que não o Fernando Diniz, né? Insistência. Acho que hoje, não sei lá, na carreira dos dois. Na carreira eu não sei, né? Se você fizesse essa votação até no ano passado, talvez você não votasse no Fernando Diniz, né? Mas atualmente, e com a maturidade do trabalho, a maturidade dele em muitos pontos também, Fernando Diniz. Ô, Formiga, em algum momento você votaria no Mancini e não no Diniz na carreira? Acho, sei lá, cara, tem uma dificuldade talvez, assim. Porque o Diniz traz ideias, né, também. Mas aí, assim, pra ser justo, o Mancini acho que já teve alguns... Sei lá, talvez o Mancini lá do Paulista eu votasse nele, assim. Acho que o Mancini começou também um cara com umas ideias, assim, meio... Ele começou bem, assim, como um técnico, putz, olha ele já fez parte de uma nova geração, é que eu acho que ele não deu o salto seguinte. Talvez aí em algum momento, mas hoje não tem nem condições. A gente tá falando do líder do campeonato, com forma, apostando em ideias. É mais um, assim, se a gente tá falando de estabilidade, de insistir, né? Acho que o Diniz insistiu nas suas ideias e o São Paulo insistiu no Diniz. Acho que é uma premiação a uma resistência, assim, muito pelo Raí, que pode comprar essa bronca, né? Nem todos os clubes têm um dirigente que possam vestir essa blindagem. E é isso, é bem Fernando Diniz nessa disputa aí. Olha, estão de parabéns, porque mais uma vez a gente acaba um programa aqui com 9-2. Foram 2 jogadores, ou 10-2, porque se contar o técnico dá 10-2. Foram 2 jogadores só do Corinthians e todos os outros do São Paulo. Só Fagner e Gil levaram do lado corintiano. De resto, todos os jogadores do São Paulo. Então é Volpe, Fagner, Diego Costa, Gil, Reinaldo. Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Luciano e Brenner, treinados por Fernando Só pra Diniz. ser justo, viu, Tainá? Eu brinquei com a história do Diniz lá no Paulista e tal, mas assim, sei lá, se pegasse o Atlético Goianiense, o Mancini aqui do Goianiense e tal, sei lá, em algum momento podia ser que brigasse, mas assim, muito pouco, sabe? Muito, muito difícil, muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Bom, a gente está preparado para virar meme. Vejamos o que vai acontecer. Se vocês tiverem mais ideias, dicas, vocês comentem aqui, tá? Pra gente sempre pegar sugestões de vocês e fazer mais confrontos aqui no Mano a Mano. Fechou? É nóis. É nóis. Um beijo. Valeu. Valeu.